Imagina, em primeiro lugar, Buma, eu que agradeço, né, pelo convite, o honroso convite de estar participando aqui desse evento maravilhoso que você organizou, que tem dedicado tanto esforço aí nesse último mês, trazendo conteúdo para a gente toda segunda, quarta e sexta, nos ajudando até na nossa saúde mental, né, nesse período de Covid, e também muitas reflexões com diversos temas de várias áreas, de várias visões dos nossos colegas, né, que traz aqui a oportunidade da gente debater. E eu fico muito feliz hoje de estar tendo essa oportunidade de falar aqui hoje com os colegas, aguardo, inclusive, as contribuições, estou sempre abertas às contribuições aqui no final. Eu vou fazer uma pequena abordagem, né, sobre a compliance, necessariamente a compliance ligada à temática ambiental, que a gente trata como compliance ambiental, e vou também aproveitar para fazer algumas reflexões aqui que me surgiram nesse período de Covid, né, na aplicação do próprio compliance. Então, vamos lá. Primeiramente, né, é importante a gente definir o que é o compliance, por mais que muita gente já tenha familiaridade com o tema, é bom a gente tratar de forma pontual o seu conceito. Bom, o compliance, na prática, né, ele é um programa de conformidade em que busca incluir normas, no caso, verificar mecanismos de atribuição para aquela empresa ou, na verdade, uma organização, uma instituição que venha abranger normas externas, que a gente diz que podem ser leis, decretos, regulamentos, leis, decretos de forma específica que venham recair aquele ramo de atividade da empresa, né? E também o principal, que são as normas internas, criadas especificamente para aquela empresa, trazendo necessariamente códigos de conduta, códigos de ética, diretrizes internas, protocolos internos, né? Essas normas elas vão ser criadas de acordo com a complexidade das operações dessa empresa, com o porte dessa empresa e também de acordo com os valores, né, inerentes a essa empresa, os valores criados pela alta direção dessa empresa, todos eles corroborarão para a criação dessa logística interna e condução dessa empresa no mercado, né? Então, assim, quando a gente fala por que surgiu a compliance, qual a importância da compliance? A compliance ela tem contribuído muito na mudança desse paradigma que a gente vem vivendo há muitos anos sobre o foco no lucro, né? Lá desde a nossa questão da industrialização, da nossa revolução industrial, veio se desenvolvendo paulatinamente uma busca incessante pelo lucro como um objetivo fim do desenvolvimento. E isso causou, infelizmente, uma perda de condução aí dos meios para atingir esse fim, né? Acabou se estimulando muitos atalhos, muitos favorecimentos, a falta de regulação desses meios ao longo do tempo veio proporcionando uma cultura de corrupção, né? Não só no Brasil, isso veio de fora, na verdade, a compliance surgiu de fora justamente desde lá com o intuito de corroborar com medidas, com mecanismos internos para evitar esse tipo de situação que basicamente deu fim a diversas empresas que eram consideradas as top de linha no mercado internacional e nacional, que acabaram se dissolvendo, se desestruturando por conta de fraudes e escândalos envolvendo corrupção, né? Então, assim, trazendo um pouquinho essa noção da compliance para o direito ambiental, o que eu queria falar é que eu vejo a compliance ambiental como um verdadeiro instrumento, como um verdadeiro mecanismo de persecução da finalidade da nossa política ambiental, né? Por mais que algumas vezes ela possa parecer que é um mero programa de gestão de risco, a compliance é muito mais do que isso, né? Ela é pautada em diversos pilares que trazem resultados efetivos para o melhoramento. Pessoal, peço, acho que alguém está com o microfone ligado. Tá, okay. Obrigada. Então, a compliance ela vem trazer diversos pilares aptos a realmente orientar o caminho dessa empresa e atingir uma finalidade que é a
enfim, o tão sonhado, né, o ideal de desenvolvimento sustentável, que é tão difícil de se alcançar justamente pela falta de metodologias desse caminho, né? Todo mundo, basicamente, de uma forma geral, sabe aonde a gente quer chegar, todo mundo quer chegar no equilíbrio, né? Em medidas que possam favorecer tanto o desenvolvimento econômico como social e ambiental conjuntamente, mas é muito difícil saber como a gente vai chegar lá, né? Isso daí tem sido um grande desafio para as empresas, das mais predestinadas ao cumprimento das normas ambientais àquelas que são menos predestinadas. De toda forma, é um desafio geral. Então, assim, a compliance ambiental, ela tem essa estrutura, ela tem essa modalidade, justamente a partir da verificação de diversos casos na experiência internacional, na experiência nacional, de diversos erros que eram cometidos reiteradamente, né, e causaram esses resultados adversos, impactos ambientais intoleráveis, danos ambientais, desde lá, de situações lá atrás, como foi o caso de Chernobyl, até mais recentemente, os casos que a gente vê em Mariana, e Brumadinho a gente vê a repetição dos mesmos erros, né, que basicamente foi a falta de comprometimento da alta diretoria da empresa, a falta de investimento em tecnologia de qualidade, né? Sempre essa busca pelo mais barato. Então, a falta de tecnologia de qualidade acaba gerando um resultado adverso em grande parte das vezes. Também a falta de treinamento efetivo dos seus colaboradores. A gente vê, hoje em dia, graças justamente à compliance, a gente já vê uma mudança, mas a gente sabe que é comum que os colaboradores eles não tenham o necessário treinamento, constante orientação, até mesmo de quais são os valores daquela empresa, para que ele se sinta parte daquela empresa. Até porque a gente sabe que as condutas dos funcionários, elas trazem responsabilidade diretamente à empresa, né? Inerente tanto à imagem, à confiabilidade e à longevidade daquela empresa no mercado. Então, é essencial que a gente coloque no nosso meio, no nosso programa de integridade, todas essas considerações. E também coloquei aqui a falta de transparência, que ela é também um dos polos atacados pela compliance, né? Que a gente vê em diversas experiências como a falta de jogo limpo, digamos assim, por algumas empresas que poderiam ou evitar danos ou ao menos mitigá-los, né? Novamente trazendo o exemplo de Brumadinho, que todos sabem que, enfim, foi apontado previamente com uma certa previsibilidade a desconformidade da barragem, né, a situação de risco em que ela realmente se encontrava, que não foi aquela que foi apontada no relatório que foi entregue no órgão ambiental, mas internamente diversos colaboradores sabiam da real situação de risco daquela empresa, daquela barragem, e justamente pela falta de transparência, de notificação prévia, antecipada, a gente teve o pior resultado, né? Se tivesse feito ali a comunicação da realidade da instabilidade da barragem, a gente poderia ao menos ter evitado perder tantas vidas, né, naquele acidente, poderia ter feito o deslocamento dos funcionários, o deslocamento da população local para uma possibilidade de rompimento da barragem, ao menos as vidas seriam poupadas. Ou mesmo seria justamente quando a gente identifica o erro, é mais fácil a gente ir diretamente nele, né? Então, divulgando essa informação, talvez a empresa pudesse receber apoios externos, tanto técnicos como financeiro, para contornar essa situação, a gente nunca sabe, né? Mas uma opção pela falta de transparência, pela sonegação de informações cruciais, acabou resultando no pior dos resultados que a gente viu ali, como um dos exemplos, e é o que acontece muitas vezes na nossa experiência, a gente vê por aí esses acidentes acontecendo. Além disso, a gente também pode apontar como um dos grandes motivadores e impulsos trazidos pela compliance a due diligence, né? Que é um mecanismo que vai
favorecer o levantamento de informações, de investigação dos terceirizados, dos parceiros daquela empresa, que você vai contratar uma transportadora, você vai contratar um serviço terceirizado, técnico, e antes disso você vai fazer um levantamento de como é, na verdade, o histórico e a expertise real daquele colaborador, daquele terceirizado, daquele parceiro, né? Porque muitas vezes até é curioso a gente ver que às vezes tem empresas que têm condições de fazer esse levantamento ou de contratar empresas até melhores, com mais qualidade para prestar aquele serviço, mas às vezes uma simples falta de busca de informação, né, de busca pelo levantamento de como foi o passado daquela empresa, leva a um resultado desastroso. Nem sempre a empresa ela opta por aquela por puramente uma diminuição de custo, mas às vezes justamente por isso não está agregado no seu sistema como algo relevante, algo essencial, né? E justamente os programas de compliance, eles vêm trazer isso como necessariamente uma prática obrigatória dentro da organização, da instituição que ele foi implementado, trazendo como uma prática reiterada para alcance dessa performance, né? Dessa performance de qualidade que a empresa ela deve cumprir, principalmente as empresas que trabalham com recursos ambientais que são tão ameaçadas juridicamente, né? Então, realmente, essa atuação, essa programação, esse mapeamento e gestão prévia nos diversos pilares trazidos pelo compliance, eles têm se mostrado como um grande ganho, né? Basicamente, o que o Uri Tubeck falou lá no livro dele, lá de 1986, que eu ainda não tinha nem nascido, inclusive. Ele falava sobre o conjunto de irresponsabilidades organizadas, né? Que basicamente as empresas vinham cumprindo, vinham fazendo uma série de condutas erradas, né? Nitidamente erradas, por falta de exigências internas, por falta de regulação, por falta de consciência, por falta de normas específicas. Enfim, isso tudo junto trouxe aí um resultado muito negativo e verdadeiramente destrutivo das empresas de toda forma, tanto na sua perenidade financeira quanto na sua imagem, né, perante o mercado. Então, assim, ok, passando agora um pouco sobre, eu queria fazer um link entre a compliance, né, e como um verdadeiro instrumento da política ambiental, que é como eu enxergo, né? Bom, eu vejo que, primeiramente, a nossa política ambiental é ali pautada na Lei 6.6938, de 81, e ela traz ali diversos princípios e definições e instrumentos. Mas a gente sabe que, na prática, o grande instrumento praticado, em especial, de forma supervalorizada, é o instrumento do licenciamento ambiental, que, infelizmente, tem se mostrado não capaz de resolver todos esses desafios, todas essas nuances, né? Por isso mesmo, a nossa política ambiental previu vários instrumentos, justamente porque eles juntos vão ter a finalidade de atingir esse fim maior, né? Mas, infelizmente, o que mais se utiliza e se coloca todas as expectativas de cumprimento das normas ambientais, quase, é o licenciamento ambiental. E, diante disso, eu queria fazer justamente esse comentário de que eu enxergo a compliance ambiental como um verdadeiro instrumento de aplicação do princípio da precaução, bem como o licenciamento ambiental, né, tendo em vista que a sua lógica, a sua metodologia, ela é necessariamente voltada para a atitude antecipada, para o mapeamento prévio, para a gestão prévia dos riscos, né, e mecanismos eficientes de combate a eventuais deslizes ou desconformidades, porque ela também prevê aqueles programas de canais de denúncias, né, para que não que sejam os colaboradores tidos como dedo duro, mas a gente precisa também superar essa visão e verificar
a responsabilidade, né, a responsabilidade de todos em relação a princípio da prevenção. Falei precaução? Ai, obrigada, Margarete. Acabei confundindo às vezes na nomenclatura, mas é exatamente o princípio da prevenção, tá? Que é o princípio que vem aí pedir que a gente estabeleça mecanismos prévios, né? Prévios para estabelecer meios de evitar ou mitigar impactos ambientais e, mais precisamente, os danos ambientais. Então, é exatamente isso. O instrumento maior de aplicação hoje em dia do nosso princípio da prevenção é o licenciamento ambiental, e eu também venho trazer essa noção de que nós temos também um instrumento que até o momento, majoritariamente, ele é voluntário, né, de aplicação voluntária, que é a compliance, mas que eu verifico como verdadeiramente capaz de atingir, de trazer caminhos, traçar caminhos para atingir essa finalidade, até porque a gente sabe muito bem que cada empresa ela conhece muito mais o seu procedimento interno, seu procedimento produtivo, do que o próprio órgão ambiental. Então, ela meio que faz uma self-regulation, sabe? Uma autorregulação sobre o que ela mesma entende que é necessário. Às vezes, o órgão ambiental não tem esse alcance. Ele não consegue verificar porque ele está ali licenciando diversos empreendimentos com diversas particularidades, e ninguém melhor para entender os seus procedimentos e a possibilidade de contornar as suas desconformidades como a própria empresa, né? Alguém quer falar? Ou então alguém ligou sem querer, tudo bem. Vamos lá. Tá, deixa eu beber uma água aqui. Bom, então, passada essa questão da aplicação do princípio da prevenção, né? E, inclusive, muito se fala também na possibilidade da inclusão da compliance, né, dos programas de conformidade de integridade ambiental como um dos requisitos obrigatórios no licenciamento ambiental, né? Muito se pede, mas até o momento, até a última versão, pelo menos até a última que eu li, porque isso muda tão rápido, eu não verifiquei a inclusão da compliance como um programa obrigatório. Ali no artigo 15, se eu não me engano, a lei geral, o projeto de lei, né, da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela fala na possibilidade da implementação de programas e planos voluntários pelas empresas serem um diferencial no procedimento de licenciamento ambiental, sendo possível que ele tenha um tratamento diferenciado ali na condução do processo, mas novamente, é trazido como uma possibilidade, algo totalmente voluntário da empresa, né? E algumas pessoas discutem da necessidade de tornar essa exigência um pouco mais cogente, né? Um pouco mais obrigatória, para que isso possa orientar cada vez mais a aplicação da compliance como um verdadeiro instrumento de política ambiental. Bom, além do cumprimento aqui da efetivação do princípio da prevenção, também vejo a compliance como a efetivação do princípio da cooperação, né? Também um dos princípios norteadores aqui da nossa política ambiental, em que fala que basicamente é impossível que a gente atinja a finalidade, né, trazida ali pela nossa Constituição do meio ambiente ecologicamente equilibrado se não houver cooperação entre os entes, né? Sobre todos os agentes ali, utentes, utilizadores, no caso do nosso meio ambiente, dos nossos recursos ambientais. Então, assim, a gente vê hoje em dia as empresas e o órgão público agindo majoritariamente como rivais, né? Ou a empresa e a comunidade, e na verdade eles deveriam agir de forma colaborativa, certo? Mas por que isso acontece dessa forma? Justamente porque talvez por essa regulação de comando e controle, na maioria das vezes, tenha trazido essa questão da penalidade, algo muito forte, algo que impede em que eles possam achar um meio termo nisso tudo, né? E talvez justamente a compliance ambiental vinha proporcionar esse cenário mais colaborativo entre os entes, né? Porque, basicamente, a empresa, a organização, enfim, pública ou privada, né, que venha a implementar o programa de compliance,
ele vem necessariamente mostrar uma postura diferenciada, uma postura, valores diferenciados, né? Valores de confiabilidade, valores que vão traduzir numa visão mais positiva da sua imagem. E aí o órgão ambiental vai se sentir mais confortável para realmente confiar, aceitar as medidas alternativas propostas, podem estabelecer, costurar aquilo junto, né? E também da empresa com a comunidade, principalmente a comunidade local, ali onde vai receber um empreendimento, né? Tem uma grande resistência, geralmente, porque já se tem uma ideia pré-concebida de que as empresas são altamente ambiciosas e irresponsáveis e vão chegar ali para destruir tudo. E, na verdade, não é assim, não é bem assim, ao menos não sempre, né? Ao menos a gente tem, basicamente, mudado cada vez mais essa realidade, justamente com a introdução dessa cultura de integridade que tem se instalado cada vez mais no Brasil e no mundo. Então, assim, seria uma atuação bem mais cooperativa entre esses atores, né? E até para favorecer o presidente. Até para favorecer na obtenção da chamada licença social para operar, né, que muito se fala em que isso é muito relevante, principalmente a depender aí dos setores dos empreendimentos, mas a gente sabe muito bem quais são os embates que as empresas elas sofrem com as comunidades locais, justamente porque não há essa conversa prévia, não há essa demonstração de boa intenção da empresa, né, em estabelecer um cenário colaborativo com a comunidade local. Então, vem trazendo aí esses entraves perigosíssimos e que trazem prejuízo para todos, né? É uma relação de perde-perde, essa que é a verdade. Então, também vejo a compliance como um instrumento de aplicação do princípio da cooperação. E também não tem como a gente não comentar, né, que a compliance ela é necessariamente uma forma de trazer maior previsibilidade e segurança jurídica para os empreendimentos, para as organizações, porque a gente sabe muito bem como é lidar com uma atividade de risco, né? Atividades que utilizam, exploram recursos ambientais, elas são altamente controladas e altamente visadas, né? E para completar, os nossos conceitos, eles são vagos e líquidos e incertos na configuração de muitos danos, né? Que às vezes não se vê uma verificação da diferença entre o que é dano e o que é um impacto, algo contornável, já se vê multas absurdas, né? Então, assim, a gente sabe que a lesão ambiental, ela é processável em 3 esferas, né? Lá, como diz o nosso artigo 225 da Constituição Federal, o que por si só já traz uma grande instabilidade ali naquela empresa que ela tem que estar constantemente gerindo todas as hipóteses de risco que ela possa incorrer, porque não necessariamente não quer sofrer nenhuma penalidade em que o mesmo ato lesivo pode gerar processos em 3 esferas. Só que, para completar, né, além da possibilidade de ser processado administrativa, penal e civilmente, mais recentemente, como nós temos debatido no grupo, o STF fixou a tese da imprescritibilidade da pretensão da reparação ambiental por dano, né, da reparação civil por dano ambiental, o que aumentou aí o leque de verdadeira insegurança jurídica e imprevisibilidade de todos os planejamentos que a empresa possa fazer, pode cair tudo por terra por um simples descuido, né, e incorrência em um dano, em um ato lesivo. E, com certeza, nenhuma empresa quer isso, né? Nem das novas, nem das antigas querem ocorrer. Então, mais uma vez, a gente reforça a importância da implementação dos programas de integridade da compliance ambiental, no caso, adequada, né, para a gestão de riscos, trazendo toda essa análise, toda essa bagagem externa de legislações que vão recair sobre aquele empreendimento, aquele ramo de atividade,
unida com as normas internas criadas especificamente para ele, com códigos de conduta direcionados, com códigos de ética valorizados internamente, nessa integração de toda a empresa, vai necessariamente favorecer de uma forma realmente mais assertiva, mais responsiva, um resultado positivo, né, do que realmente as coisas sendo feitas um pouco de forma amadora ou um pouco mais soltas, como acontece em grande parte das vezes, né? Então, assim, essa é uma contribuição que eu acredito que não há dúvidas sobre a importância da compliance ambiental nessa questão da previsibilidade e do favorecimento à segurança jurídica da empresa. E assim, pessoal, por fim, eu queria assim, só deixar talvez um questionamento, uma reflexão, né, que me surgiu aqui nesse período de Covid, também acompanhando diversos debates, tenho participado de quase todos aqui dos da UBA, acompanho também alguns outros dos colegas, sempre trazendo colocações muito pertinentes e realmente unindo isso à minha própria reflexão, né, eu parei para pensar que realmente agora, nesse período de Covid, nós vimos alguns valores, algumas visões sendo alteradas, né? Ou pelo menos é o que se mostra na maioria das vezes. A gente tem visto aí a valoração da vida, ao bem-estar do próximo, a um bem-estar coletivo, né? Até ser superado, ser entendido como prioritário, ou talvez de um equilíbrio econômico, né? De uma retomada econômica diante da situação adversa que a gente vem vivendo. E a gente também verificou, com essa questão toda do isolamento, diversos ecossistemas que conseguiram retomar o seu poder de resiliência, né? Áreas poluídas começaram a melhorar a qualidade do ar, algumas regiões, lagoas, voltaram a ter peixes que há muito tempo ali não passavam. E a gente pensa, né, como é que vai ser a retomada depois que isso tudo passar? Já que a gente, de certa forma, evoluiu ou conseguiu ver isso, porque é aquilo, a crise, ela não é de todo mal sempre, né? Sempre tem algo a acrescentar, sempre tem algo para que a gente enxergue coisas que fora dela a gente não enxergaria, né? A gente só conseguiria chegar nessa profundidade estando lá. E a gente viu como, concretamente, o meio ambiente, ele consegue se regenerar sozinho, mas como a atitude humana, a atividade humana, ela tem contribuído para isso. Então, enfim, como toda questão, toda discussão ambiental, ela exige um pouco de meio dessa consciência, né? Eu queria perguntar para os colegas, né? Eu enxergo a compliance ambiental como um mecanismo assim de grande relevância, quase que imprescindível para essa retomada econômica aí que a gente vai ter no pós-Covid, né? Justamente fazendo uma organização paulatina dessa retomada para que a gente não volte, não deixe de perder esses ganhos que nós obtivemos assim, nesse período, né? E eu gostaria de saber o que os colegas acham da compliance ambiental como um todo, não só assim essa pequena reflexão que eu trouxe no final, mas como um todo, principalmente na questão da sua aplicação voluntária, ou se acreditam que necessariamente precisamos incluí-la de forma mais formal, né, como obrigatória em diversas. Cada vez mais, na nossa legislação, nós já temos algumas previsões nesse sentido, mas ainda ela é majoritariamente voluntária. E é isso, colegas, eu agradeço muito a atenção, obrigada por terem entrado, me prestigiado aqui nesse momento, fico muito grata. E agradeço novamente ao Burman pelo convite, pelo honroso convite. É maior satisfação estar aqui debatendo com vocês. E aguardo agora os comentários do colega no final. Muito obrigada. Obrigado, Renata, pela tua excelente participação.
e pela tua exposição sobre compliance. A palavra está aberta para todos os colegas. Deixa enquanto o pessoal vai se inscrevendo aqui, né, o Jaques fez uma sim, deixa eu ver uma aqui. consideração aqui a respeito do projeto de lei, o 5442, né, que institui os programas de controle nas empresas que têm atividades Essa PL. O PL 542. Queria te ouvir, já que tu está estudando esse tema. Esse projeto de lei, ele vem regulamentar, assim, a aplicação de programas de compliance em empresas públicas e privadas, né? Justamente motivado por esses últimos acontecimentos aí, principalmente até na própria justificação ali do projeto de lei, ele traz essa abordagem dos últimos acontecimentos dos acidentes de Mariana e Brumadinho, e ele vem trazer justamente uma proposta para regulamentação da implementação da compliance nas empresas, né? Porém, o PL também não torna obrigatória essa implementação. Ela sugere, cria incentivos, né, para a adoção da compliance ali, estabelecendo, alterando a lei de crimes ambientais, sugerindo que seja considerado na penalidade o fato da empresa possuir um programa de integridade, né? Isso daí deve ser considerado ali na empresa. Também a questão de contratações contratações públicas, né? Exigirem a observância do programa de compliance nas empresas. Ela vem trazer uma grande contribuição ao projeto de lei, mas ainda está em tramitação. Eu acho que a última tramitação não mudou desde janeiro. Acho que ela não deve ter caminhado. Eu acho que final de 2019 ela teve uma última movimentação. Eu acho que ela é promissora. Eu acho que é muito boa para trazer até um maior norte, né, uma maior orientação das empresas em como implementar a compliance e na agregação de valor que a implementação desses programas vem trazer, inclusive na possibilidade de discussão das penalidades, né? Eu acho que ela vem agregar muito valor, mas ainda está em votação. Alguém quer fazer um comentário? Algum questionamento? A palavra está... Eu que botei o link aí do projeto de lei. Sim. Ficou gigante, né, de qualquer maneira. O Carlos Damasceno, o Carlos... E pode falar, Carlos, se quiser abrir teu microfone aí, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Renata, você falou sobre a criação de... Tá muito baixo, Carlos. Tá tem como aumentar um pouco? Deixa eu ver aqui. Tá melhor agora? Sim. Certo. É que você comentou sobre a possibilidade de criação de um canal de denúncias nas empresas da implementação, quando da implementação do sistema de compliance, né? E eu queria saber se isso tem alguma ligação, ou seja, pode utilizar as ferramentas da ISO 37001, que trata de gestão, de sistema de gestão anti-suborno. Se é uma ligação. Da 37001, né? Isso. Do anti-suborno. Sim. As ferramentas têm ligações. Ainda tá bem baixo o teu microfone, eu tô ouvindo assim parcialmente. Tá ouvindo bem aí, Burma? Parece que tá assim oscilando. Mas eu acho que eu entendi mais ou menos falar Você sobre... entendeu? Senão eu peço para o Carlos, se tu puder escrever a tua questionamento aqui no chat, e daí a Renata depois responde aqui na sequência. O Marquinhos Abreu vai fazer uma pergunta, uma consideração. Eu acho que o Jaques também quer fazer uma consideração, então, pela ordem, o Marcos, e depois o Jaques. Só depois me confirma aqui, Jaques, que eu acredito que tu tenha pedido, só para isso. Então, Marquinhos, por favor. Obrigado, Burman.
Oi, Renata, parabéns aí pela apresentação. Obrigada, Marcos. Obrigada por estar Nossa, aqui. Eu já ia te fazer uma pergunta, se tu não fizesse para mim, eu vi que tu estavas, eu falei, olha, depois pode fazer. tá bom. É um assunto ainda bem desconhecido de muitos, então muito boa, muito oportuna a apresentação. Só abrir um parêntese sobre o PL, nós da CNI somos contra, nós temos entendimento que ele pode aumentar a burocracia. Eu não me lembro bem, colocaram esse PL, eu nem lembrava mais dele, eu não me lembro muito bem do conteúdo. O PL da O da compliance, o regulamentação. Ah, 5442. tá, o 5442. Tá. O que eu me lembro dele é que ele previa a possibilidade de instituições privadas, e eu não me lembro que tipo de instituições seriam essas, fazer fiscalização ambiental, como se houvesse uma desconfiança nos órgãos ambientais e, para isso, se tivesse que instituir um novo tipo de entidade. E Uhum. aumentaria custo para todo mundo, enfim, a gente... Eu vou resgatar esse assunto, depois eu compartilho com todos, que a gente também tinha uma Tá. visão de alguns problemas nesse PL, acho que a gente pode, de repente, fazer algum estudo. Mas o que eu queria Uhum. perguntar é outra coisa. Eu, coincidentemente, estava lendo li um relatório do governo britânico de 2008 sobre enforcement. Estava lendo um livro nos Estados Unidos e enforcement também na área ambiental, relação Estados e União. E a crítica geral que se fazia, o livro é do começo dos anos 2000, 2002, 2003, e esse relatório britânico era de 2008. Então, assim, já pode estar desatualizado hoje. Eu não sei como é que está a situação nesses países em 2020. Mas a crítica no passado, que se fazia muito nos países anglo-saxões, era que o enforcement ambiental, e aí nesse ponto ele inclui o compliance, era muito focado no controle, na punição, nos sticks, que eles chamam, né? Lá na porrada. E pouco Uhum. no carrots, na cenoura, nos incentivos. Aqui no Uhum. Brasil eu vejo que a gente vai na mesma direção, né? A gente tem os órgãos fortes na parte da fiscalização, ainda que fortes eu digo assim, não são eficientes, mas Acho que toda a energia do órgão está focada na fiscalização. Então, é forte nesse sentido, né? Os recursos todos são voltados para fiscalização punitiva, repressiva, e pouco acaba sobrando para um tipo de incentivo das cenouras, né, dos carrots, que eles chamam lá nos outros países, e pouca energia também acaba, e recursos, né, dinheiro também acaba ficando para uma fiscalização mais preventiva. Essa é a impressão que eu tenho, particularmente. E aí eu queria saber, você, os demais colegas aí também que atuam muito na ponta, eu tenho tempo que eu não atuo na ponta. Já trabalhei em escritório, tem 11 anos que eu trabalho na CNI, então eu fico um pouco distante lá da realidade, é mais aqui essa coisa mais cerebral aqui em Brasília, que às vezes é um pouco distante da realidade. Aí o que eu queria saber, vocês que trabalham e que advogam para empresas, estão ali no dia a dia, na labuta, vocês têm essa sensação também que a gente está muito focado só na punição, na punição, na punição, enxugando gelo, e a gente deveria talvez investir um pouco mais numa prevenção e nos incentivos, né? Nos incentivos econômicos. Aí só para fechar, o artigo, salvo engano, 13 da Política Nacional de Meio Ambiente, de lá de 81, já falava em PSA, pagamento de serviços ambientais, instrumentos econômicos de incentivo. Isso nunca foi regulamentado, mais de 30 anos. Então, queria saber também sua sensação sobre isso. Uhum. Tá. Então, primeiramente, obrigada pela contribuição. Também eu queria saber, na verdade, a tua opinião sobre isso. Eu assisti a tua apresentação ali sobre o projeto de lei da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, você que está por dentro de tudo, né? E eu queria saber justamente qual era a visão de vocês nesse sentido, sobre a possibilidade de realmente ser incluída de alguma forma o requisito pela exigência do programa de conformidade, né? Eu vejo assim, hoje em dia, essa natureza voluntária da compliance, ela tem se mostrado, de certa forma,
vantajosa. Inclusive, muitos autores que debatem isso entendem que ela deve se manter exatamente nessa posição de voluntária, né? Porque ela vai trazer maior liberdade para a empresa criar esses procedimentos internos, né? Se sentir menos obrigada no caso, menos pressionada com as penalidades que elas podem servir, porque realmente os programas de compliance, ele traz penalidades internas, né? Justamente com o objetivo de coibir atitudes que venham a transpassar da empresa e ocasionar um dano ambiental, né? Então, eles tentam ali criar uma certa forma de ingerência interna de penalidade, a depender do nível de atuação, para tentar orientar e tentar ali, digamos, modular o processo produtivo daquela empresa. Mas eu não acho que o foco da compliance ela tem essa ligação no enforcement, né, na punição. Ela é só um dos pilares, né? Ele é só um. O objetivo da compliance ela é muito mais na orientação e na formação de valores novos, né? De valores diferenciados, como a gente diz, de valores, valorização da ética e da integridade, né? Simplesmente cumprir a lei. A lei, na verdade, ela já está aí há muito tempo, só que as pessoas não querem cumprir. E a fiscalização, a impunidade que a gente vê em grande parte e muitas vezes, né, não só no ambiental, mas enfim, em outras áreas, ela proporciona justamente a sensação de que não vale a pena todo esse trabalho de cumprir a lei, né? Só que os resultados últimos, principalmente no setor ambiental, vem mostrado a grande insegurança que permitir que um risco de dano ou impacto ocorra, né? De todas as consequências que isso pode gerar para a empresa. Então, assim, a compliance, pelo menos na minha visão, ela vem muito mais como uma metodologia para orientar, para modular a condução de processos internos. A gente vê diversos também danos que acontecem por pura ignorância, né? Então, ela prevê ali programas de treinamento, de atualização dos colaboradores, de que eles realmente sabem o que ele está fazendo. Eu vejo mais a compliance como um estímulo à atitude responsiva das empresas, cada vez mais, né? Não só esperando a fiscalização. Está tudo pronto para fiscalização. Não, isso já é algo feito no dia a dia. Vai até dar menos trabalho, na verdade, para os órgãos ambientais no momento de e mesmo nos procedimentos de licenciamento ambiental, né? Porque, como eu até falei no início, os órgãos ambientais, eles infelizmente não têm a capacidade de estabelecer o melhor caminho. Eles não conhecem tão bem a empresa como a própria empresa. Então, mesmo que ele elabore ali aquele termo de referência para ser cumprido no licenciamento, ele não vai ser tão específico quanto a própria empresa criar os seus métodos de cumprimento, né? Não só entregar o relatório na data certa, mas fazer toda uma organização interna para que esse relatório seja feito de forma efetiva, porque o objetivo está lá na frente traçado. A empresa ela quer se manter no mercado, ela quer manter uma visão positiva, uma imagem positiva no mercado. Ela quer sair desse cenário de estigma, né, de que as empresas elas só pensam no lucro e não em estabelecer critérios mais organizados na sua condução. Essa é a noção que eu vejo a compliance trazer, meio que essa transição, sabe? Sim, perfeito. Até me fugiu a palavra. Essa transição na cultura, né? Na cultura, exatamente. A cultura de compliance, cultura de integridade. E cultura dos próprios órgãos, né? Os órgãos, muitas vezes, por desconhecimento e por um preconceito, acabam travando uma luta, né? Assim, eu vou te dar uma licença, mas você não merece. Aí não acredita, e a gente às vezes tenta contornar, olha, mas tem então como esse requisito entrar como uma condicionante? Tem como dialogar com o órgão ambiental, e o órgão ambiental já olha para ti e já acha que não, porque empresa não tem coisa boa. E para completar, a própria deficiência dos órgãos ambientais, às vezes em fiscalizar no pós-licenciamento, né, que é até o que a gente fala muito sobre a necessidade de levar também um pouco mais
essa visão para o pós. Então, como ele não vai, talvez, dar conta de fiscalizar, ele põe tudo ali no licenciamento e a coisa fica travada, né? Então, são mecanismos que vêm, na verdade, para colaborar aí com o desenvolvimento. E aí, Burma, só para finalizar aqui minha fala. Mas também não dá para jogar, e aí eu não quero que me interpretem como quem está apontando o dedo e jogando pedra somente nos órgãos ambientais. Reconheço, a gente tem que fazer o meia-culpa, o setor empresarial está entrando nessa questão, né, de compliance ambiental agora. Não, ninguém, a maior parte das pessoas não entende ainda o que é isso. Então, não é só dizer o órgão ambiental não entende a cultura da empresa, mas a gente também não entende a cultura da legislação, a gente também não entende outras coisas, né? Então, acho que os atores precisam sentar e conversar mais, não deixar que as decisões sejam adotadas de cima para baixo, em Brasília, e principalmente cair esse estigma de que a empresa não quer fazer a coisa certa, né? Tem muitas empresas que já estão orientadas, que já têm, ou algumas que já aprenderam com os erros, porque também a gente vem de uma cultura antiga que não pregava nada disso, né? E agora a gente vem mudando essa visão um pouco por necessidade, de acordo com as altas penalidades, né? Pelos impactos ambientais, mas também por uma própria predestinação das novas organizações mais comprometidas, mais conscientes, que querem fazer a coisa certa e precisa acabar esse estigma de que a empresa e o órgão ambiental são rivais. Na verdade, eles são atores que devem atuar colaborativamente, né? E no PL de licenciamento, você tinha perguntado, tem um artigo antigo e que vem sendo modificado, mas se mantém lá a ideia, que era permitir que os órgãos ambientais concedam vantagens como prorrogação de prazo de licença, prioridade na análise. Um tratamento especial, né? Isso, para aquelas empresas que adotarem ou padrões mais restritivos do que o que a legislação exige, ou programas voluntários de melhoria, e aí acho que entraria também. Acho que os programas de conformidade. Eu acho que sim, a ideia seria essa. Que seria isso, que eu até cheguei a comentar no início, acho que talvez tu não estavas, eu mencionei que eu tinha verificado, acho que é o artigo 15, pelo menos da última versão que eu vi, eu identifiquei ali essa previsão da possibilidade da empresa que investir em programas voluntários receberem assim, um tratamento diferenciado no licenciamento ambiental, o que é excelente para estimular realmente a medida e a adoção. Joia, parabéns de novo. Obrigada, Marcos, muito obrigada. O Jacques, eu tenho que fazer um comentário, depois eu te passo, Jacques, é difícil essa mudança de cultura, né? Essa virada de chave, porque o órgão ambiental, ele generaliza a empresa como um vilão, né? Vilaniza a empresa, né? E a empresa tem uma imagem do órgão ambiental como um órgão ambiental burocrático, né? Então, as duas culturas têm que mudar, né? Do órgão ambiental ele ter uma facilidade ou ser menos burocrático nesse sentido, e as empresas mudarem a cultura, porque eu acho que no momento ainda as empresas são estão mais vinculadas a um compliance, a um cumprimento de conformidades por conta do relacionamento dela no mercado, né? Porque tem que exportar e aí tem que cumprir o regulamento, né? Porque senão o comprador externo, o outro país, não vai comprar aquele produto, ou está dentro da cadeia, que tem que estar certificado e tudo mais. Então, ainda tenho muita restrição, eu não, né? Porque eu estou dos dois lados, já estive lá dentro do órgão ambiental e agora estando fora, mas vejo ainda a empresa ainda muito reticente quanto à adoção dos procedimentos, né, de cumprimento da legislação de forma voluntária, né? Mais por obrigação mesmo do que por ser voluntárias e querer ter algum diferencial, quando não for vinculado à imagem, mas apenas uma colocação. Até por isso que as pessoas debatem
sobre a necessidade de implementação obrigatória, né, de exigência obrigatória da compliance, justamente porque em um cenário em que a gente não tinha nenhuma consciência, talvez, para essa transição, a gente precisa realmente prever de forma formal a necessidade, né, demonstrar a necessidade, talvez por uma exigência legal da necessidade de implementação, para que depois as pessoas naturalmente vão percebendo a importância da compliance, né? Mas aí são debates que levam a todos os lados, a grande... o fato da gente já ter mecanismos que incentivem a prática já é um grande avanço, né? A gente já tem uma grande quantidade de empresas em que adotam algum programa de integridade, às vezes não necessariamente programas certificados, mas programas criados internamente ali com o controle da CGU, e o que já é também um grande avanço. Ótimo, Renata. O Jax, nosso colega lá, recém que entrou na UBO, na Jax, apesar de eu já conversar com ele já há bastante tempo, né? Lá do Ceará também, teu vizinho aí, Renata. Ah, legal, tá mais perto de mim do que de vocês. Gente. Boa tarde, Burma. Boa tarde. Eu acabei nem dizendo, né, que eu sou de Belém. Eu esqueci de fazer a minha apresentação no início. Eu sempre esqueço dessa parte. Eu sou daqui do norte, daqui de Belém. Grande prazer. Todos precisarem de alguma coisa, também estou à disposição. E vamos lá, Jaque, você tem me perguntado. Boa tarde, Burma. Boa tarde, Renata. E os colegas que nos assistem aqui. Eu estou aqui no Ceará, na terra do sol e do mar. Não obstante, aqui esteja bastante chuvoso agora, viu? Tem chovido muito. E de água a gente precisa demais, não é? Mas, assim, voltando à PL 5442, eu, na verdade, sou um simpatizante desse projeto de lei, porque eu acho que realmente é a instituição da mudança de uma cultura, né? A gente acabou de falar, você falou, a compliance é bem interessante quando ela é voluntária, e pelo PL, na verdade, ela será obrigatória para as empresas públicas e sociedade de economia mista, e para as empresas privadas ela chegará a nível de incentivo, né? A gente observa também que ela modifica a 6938 e modifica também a 9605, né? Eu enxergo até que lá na ponta, em termos de competição, em termos de mercado, aquela empresa que adota a compliance, talvez ela seja até bem favorecida lá na ponta e até vai despertar o interesse e a obrigatoriedade dos concorrentes também adotarem o sistema de compliance. Mas eu queria que você falasse um pouquinho era sobre essa mudança que ocorrerá na 6938 e na 9605, que me parece que aí na 9605 vem como um incentivo de atenuante, coisas desse tipo, né? Deixa eu só abrir o projeto de lei rapidinho aqui. Para ler justamente o trecho. Deixa eu abrir aqui um segundinho. As entidades, artigo 12 da 6938, as entidades... Eu até tentei abrir por esse link que tu mandastes aqui, mas foi que eu abri. achei. Mas, enfim, ali no inciso 3º, que os projetos habilitados têm que ter um programa de conformidade ambiental, né, conforme a lei. E eles devem levar em consideração, né? Basicamente, é como se faz também na lei lá anticorrupção, na 12.000 e alguma coisa, né, que vem trazer o programa de conformidade como um facilitador, uma grande vantagem da empresa, que por mais que ela tenha incorrido nessa penalidade, né, por mais que ela não tenha conseguido evitar o resultado lá fatídico, ela tentou, né, ela estabeleceu programas, o que mostra a boa-fé, o que mostra a tentativa de colaboração da empresa no resultado, né? Então, isso é levado em consideração na questão da penalidade. Consegui abrir aqui, ele fala justamente que o artigo 14 da Lei 9.605, como o Burman falou, né? Vai ser incluso o parágrafo 5º que fala a existência de programa de conformidade ambiental efetivo nos termos
da lei, da legislação em vigor. Então, é justamente mais um elemento que vai trazer a minoração, a possibilidade de minorar essa penalidade. É exatamente o que você falou, eu entendo que não tem, na verdade, até grandes... É basicamente isso que representa, no meu entendimento. Eu vou te confessar que eu não acompanhei muito a fundo o debate desse projeto de lei, eu já verifiquei, já li, mas pelo que eu vi também a própria justificação não era sobre tornar obrigatória o projeto de lei, mas incentivar, mas trazer mecanismos de incentivo, ou não trazer obrigatória a implementação dos programas de compliance, mesmo nas empresas que atuam com o meio ambiente, né, que utilizam recursos naturais. Mas, mais uma vez, demonstrar e trazer meios para que isso se torne efetivo. Inclusive, trazendo ali esse requisito, essa inclusão na Lei de Crimes Ambientais, sobre a possibilidade de isso se tornar uma minorante, né? Agora... Você tem alguma coisa? Até eu aproveito para lhe retornar, já que você que tem acompanhado mais a fundo esse projeto de lei, eu lhe peço que, se você tiver alguma consideração extra para fazer sobre essa inclusão. Eu não assisti o debate também, mas eu tenho assim, observado esse projeto de lei e, na verdade, eu entendo que ele vem realmente para agregar e para ajudar, acima de tudo, a estabelecer essa cultura do compliance. Eu enxergo que quando o Estado cria essa lei, que estabelece que será uma lei, evidentemente que talvez muitas mudanças ainda ocorram, vai sair, né? Exatamente. O que é que acontece? Eu acho que o Estado sai mais ou menos daquele papel do pai severo, punidor, né, punitivo, e permite ao filho, ao administrado, que ele crie situações, que ele se adeque de forma, eu diria assim, de forma de menino bom, não é? E assim, acaba que se separa aquele papel extremamente punidor do Estado e passa o administrado a ter um pouco mais de simpatia, porque ele vai buscar se aproximar do grande pai, não é? Através desses incentivos, não é? Atenuante, na modificação, nas questões de licenciamento. E lá na ponta, o resultado prático e mais bonito dessa história toda é que eu acho que a empresa ela vai ganhar na questão da competição, da concorrência. Não é? Aquela empresa, se é uma empresa que produz, vamos dizer, coco, fruta, sei lá o quê, aquelas frutas lá no supermercado elas serão olhadas com mais simpatia pelo próprio consumidor, porque como essa política vai mudar, essa cultura vai mudar, as pessoas vão começar a enxergar, e hoje todo mundo já se preocupa com o ambiente, não é? E então as pessoas já vão começar a enxergar como já se olha para o orgânico hoje, né? Para o alimento orgânico. Então eu acho assim que o 5442 ela vem realmente agregar, vem ajudar nessa mudança de cultura, não é, com relação à proteção ambiental. Ela vai ser obrigatória para a empresa pública e a economia mista, mas para a empresa privada ela vai ajudar nessa mudança com os incentivos, né? É como se fosse aquele momento em que o filho atinge a maioridade, né, que você está falando ali, que ele vai se autorregular, que é o que também se fala, né, que a compliance ela é uma modalidade de autorregulação dos próprios das próprias empresas, pelo fato de elas terem o domínio mais amplo e específico dos seus próprios procedimentos e de como contornar aquilo da melhor forma. Só que realmente precisa, sim, um elevado comprometimento, né? Tanto que o primeiro pilar da compliance, que se fala sempre, é a necessidade de comprometimento da alta direção da empresa. Sem isso não tem como, né? Se não tiver comprometimento, ser efetivo, se não tiver isso, ele é só mais um programa, é só mais um papel. É basicamente uma transferência de valores, né? Exatamente. De valores. Então, precisa ser internalizada a necessidade de cumprir essas normas,
que pode surgir aí pelo enfrentamento de situações adversas, né, que às vezes com o erro a empresa ela aprende, ou próprias empresas novas que já surgem aí com essa visão diferenciada, a visão de também aprendendo com a experiência dos outros, né, de que não quer passar por aquilo, e ela precisa se comprometer. E no momento é igual o filho bem criado, literalmente, né? O filho bem criado, ele pode agir livremente, ele sabe o que ele tem que fazer, ele não precisa estar ali com o pai todo o tempo em cima, perguntando e questionando e estabelecendo ordens, né? Ele mesmo já sabe o que vai fazer. Tanto é que até a gente tem também várias discussões sobre as modalidades de regulação assim afora do Brasil, né? Na Europa, que se fala muito da regulação por performance, né? Estabelecer bem as metas, bem os objetivos e deixar os meios um pouco mais livres, trazer uma orientação nos meios, mas se traçar firmemente qual é a meta, onde se quer chegar. E aí também é uma outra forma de regulação, mas que exige necessariamente um nível de consciência, um nível de comprometimento bem alto, né, dos entes regulados, que um dia a gente chega lá. Aí é aquela história, tem que ser e estar compliance, né? Exato, tem que estar em compliance. Na verdade, é uma transferência de valores, né? E se a cúpula não entende dessa forma, quer dizer, aí vamos lá para aquele exemplozinho da Odebrecht. Não adianta ter um sistema de compliance e fazer tudo errado, né? Não levar em consideração a ética, a responsabilidade, a idoneidade. Novamente, só mais um papel. Agora eu faço como você. Eu estou aqui no Ceará, estou à disposição de todo mundo. Sou noviço na UBA e noviço também aqui, estou debutando nos webinários aqui com você e meu amigo Alexandre Burman, com quem eu fiz um relacionamento, embora WhatsApp, mas estamos juntos e vamos acabar, vamos já apresentar uma live bacana para todo mundo, né, Alexandre? Isso aí, verdade. Não, e é uma pena, né, porque nós tínhamos um evento marcado para abril, agora? Essa semana. Ia ser essa semana. 24 de abril. 23, 24 de abril nós estávamos... Seria hoje. Hoje, né? Seria hoje, ontem, hoje. Belém, né, Renata? Nós ia ter um evento regional da UBA. Mas não vai faltar a oportunidade de a gente se encontrar. Não, e ele foi transferido para agosto, né? Então, de todo modo, esperamos que até lá seja possível, mas até o momento ele está marcado para agosto, né? Isso. Deixa eu te passar uma pergunta aqui da Karen, colega aqui do Sul, né, que trabalha com direito ambiental e com compliance também. Aí ela fez uma pergunta ali, ó. Se tu achas que o compliance também com potencial de redução de custo, aumento de resultados para as empresas. Sim, na verdade, inicialmente, essa questão do custo, ela é levada em conta, né? Até porque, a depender do tamanho da organização, a implementação de um programa de compliance, ela pode realmente ser custosa, mas a gente tem que ver isso muito mais como um investimento do que um custo, né? Porque a implementação de um programa de compliance, ela vai trazer resultados positivos com toda certeza para o empreendimento. Então, a princípio, vai haver um dispêndio de recursos, com certeza, no investimento e na implementação do programa, mas que vai ter retorno para a empresa, vai lá no futuro reduzir custos, em especial custos com multas, o fato de evitar multas, evitar problemas nos órgãos ambientais, evitar atrasos, né? Porque o programa ele estabelece o cumprimento de regras internas, né? Que vão facilitar ali no procedimento interno. Então, não entregar relatórios atrasados ou feitos com má qualidade, isso com toda certeza. No fim das contas, ela representa muito mais um ganho para a empresa, que ela vai, ou até um contingenciamento muito melhor desses recursos, né? Porque se você faz um investimento inicial, você está organizando aquilo, a forma de pagamento. Mas se você não tem um programa de integridade desse, você tem a chance de incorrer com maior facilidade em desconformidades, em danos ambientais, em impactos. E isso sim vai ser um custo totalmente imprevisível, um custo que não estava planejado, que pode até chegar a quebrar a empresa. Já tive
clientes que fecharam a empresa depois de pegar uma penalidade com bloqueio de DOF, porque ficaram sem operar, e aí realmente abandonaram a atividade por entender que seria inviável, né? Então, assim, agora com essa noção maior da compliance, a empresa, a depender do seu porte, se for um porte menor, pode estabelecer um programa menor, não tão exigente, não tão criterioso, mas já é alguma coisa. E ao passo de que ela vá crescendo, tendo mais colaboradores, mais complexidade nas suas operações, ela vai agregando critérios e metodologias mais específicas, exigentes no seu programa de compliance. Mais alguma consideração? Quer comentar alguma coisa, Karen? Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Oi, Karen. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, prazer. Renata, muito obrigada pela tua exposição. Estou falando aqui de Porto Alegre, bem distante de ti. Muito obrigada pela exposição. Como o Burman disse, eu também trabalho com direito ambiental e compliance ambiental, então gostei muito das tuas considerações. E eu vejo uma forma um pouquinho mais, talvez, holística, e o Burman até falei com ele rapidamente aqui, aliando a gestão ambiental ao compliance. Então, eu vejo até com uma possibilidade de refinamento dos processos internos da empresa. Então, de modo até a estabelecer alterações no próprio processo produtivo. Então, acho que existe essa possibilidade de aliar a gestão ambiental ao compliance ambiental, de modo a trazer, talvez, até propostas de melhoria nessa área. Então, assim, eu vejo como também que isso pode ser um dos frutos do compliance, claro, aliado a uma boa gestão ambiental da empresa, né? E certamente vai ser um custo inicial, mas que realmente vai trazer esses benefícios e tantos outros. Aí eu vejo como mais um benefício essa possibilidade de redução de custos e de aumento de lucros e até acesso a mercados, enfim. Então, acho que o potencial do compliance ambiental, ele é muito grande, não só para os advogados da área ambiental, mas também para a área técnica ambiental. Eu vejo até o projeto de lei, o 5442, como uma abertura de mercado para a área técnica ambiental e para a área jurídica também. Então, eu vejo ele com bons olhos. Acho que é possível que o PL tenha melhorias e seja melhor refinado, e até tem dispositivos que dependem de regulamentação pelo CONAMA, mas vejo ele com bons olhos também. Então, muito obrigada. Era só alguns breves comentários, te agradeço. Imagina, eu que agradeço, eu concordo 100% com a tua menção, porque justamente quando a gente faz assim, aquela definição um pouco mais genérica da compliance, a gente fala justamente isso, né? Que a compliance ele é um programa que vem agregar a legislação externa, normas externas com normas internas. E as normas internas, justamente, a gestão interna, né? Esse refinamento dos protocolos internos em como cumprir as coisas de forma mais eficiente, sem deixar as coisas para cima da hora, ou sem deixar de verificar corretamente. A gente está atuando com uma atividade de risco, a gente não pode ser negligente nesse aspecto, né? Então, também esses códigos de conduta, códigos de ética e diretrizes internas, que é justamente agregando a gestão ambiental, que vai trazer, com certeza, o melhor resultado na empresa. Então, concordo 100%, é isso mesmo. Obrigada, Karen. O Jacques quer fazer uma consideração ainda? Por favor, Jacques. Então. Uma última consideração. A colega do Rio Grande do Sul falou uma coisa que eu até tinha intenção de comentar, mas esqueci. Até também porque fugia um pouco do que eu queria. Mas ela falou uma coisa interessante na questão do trabalho para advogado. Isso abre um grande leque, um grande mercado aí para outras profissões também, mas eu acho que para nós advogados, então, a questão da instituição do compliance, do treinamento, dessa coisa todinha, vai se abrir um grande mercado. Quer dizer, já existe, mas com a edição da futura lei, não é? Eu acho que se abre um grande mercado, sim. Justamente na posição de compliance officer, né? Como se criou essa nova área, e também as instituições maiores que tem o comitê de compliance, que também sempre vai contar com a figura
um advogado, né? Alguém que vai ali determinar. Então, a figura do advogado ela é imprescindível nesse processo de compliance, né? Toda empresa que implementa acaba contratando um profissional específico para estar ali nessa orientação, e geralmente é o advogado, né? Grande parte das vezes o advogado ele é quem atua aí como compliance officer nessa orientação. Renata, precisamos aprender mais com você, tenho muito interesse nessa área. Obrigada. Também estou aprendendo com todos vocês. É maravilhoso. Tenho muito interesse pelo compliance ambiental. Então vamos afinar. Vamos afinar esse debate. Vamos sim. Muito obrigado, hein? Muito obrigado a você, eu que agradeço. A colega do Rio Grande do Sul. Desculpa, eu não peguei o nome. Karen. Karen, sim. Então, muito obrigado a todos, viu? Foi prazer, colega. Também te agradeço. Obrigada. Tchau. Muito bem. Eu acho que é isso. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Se não, a Renata quer dar um tchau aí para todos. Então, acho que a gente teve um bom aproveitamento aqui no debate. Eu queria agradecer. Muito obrigada aos colegas que ficaram aqui até o final. O Marcos, o Jorge, a Flávia, a Nicilene, a Carolina, o Alexandre, Carlos. Fazendo igual tu, porque é sempre bom a gente, né, ressaltar as pessoas que estão aqui com a gente, o Carlos, a Paula, a Eliane e o Jacques, que não está aparecendo o nome, mas agora eu já lhe conheço, então já sei. O Guilherme, que estava assíduo em todas as reuniões, se não tivesse hoje eu ia ficar sentida, porque eu acho que, além de mim, ele foi o mais assíduo de todas as reuniões. Eu estive em quase todas também, mas ele sempre estava lá. Karen Burman também, muitíssimo obrigada. Novamente, Burman, pelo convite, pela oportunidade de debater. E fico à disposição. E é isso. Bem, convite é para todos da UBA, oportunidade para todos que quiserem falar de algum assunto no webinar. Esse é como a gente já disse, né, um momento de integração entre os colegas, né, a gente poder conversar com pessoas, né, que trazem assuntos diferentes, novos, né, com sotaques diferentes, inclusive, que isso aí é muito legal, essa nossa integração, falando com o pessoal do Ceará, de Belém, lá de Minas, né, da Bahia, Nicilene do Espírito Santo, aqui de São Paulo, ou seja, a gente fala com Santa Catarina, Paraná, ou seja, então a gente é um momento de integração que, como já disse em várias oportunidades nesse webinar, né, se tem alguma coisa que a gente construiu de positivo e a gente pode tirar como uma lição positiva dessa situação difícil que a gente se encontra, é esses encontros virtuais aqui que com certeza nos aproximam de alguma forma, né, nos preparando para os próximos encontros pessoais que a gente vai fazer ali na frente, né? Então tá, pessoal? Bom final de semana para todos, né? Se cuidem e até o próximo segunda-feira, falando com o Sion vai falar sobre a Lei de Liberdade Econômica e na quarta-feira o Guilherme vai falar sobre licenciamento ambiental municipal em Minas Gerais. Ele e o Marco Túlio Prata vão falar um pouquinho sobre isso. Mesmo horário, 5 da tarde, certo? Obrigada, tchau, gente. Tchau, pessoal. Bom final de semana.